Os resquícios do apagão cibernético global que afetou os voos ao redor do mundo ainda estão sendo sentidos. Muitos brasileiros que estavam no exterior tiveram um retorno adiado pelas companhias aéreas. Alguns ainda não conseguiram voltar ao Brasil. Segundo dados levantados pelo site FlightAware, somente no dia 19 de junho, o primeiro dia de julho, o primeiro dia da paralisação causada pelo apagão, foram mais de 5 mil voos cancelados. E para a gente entender agora, portanto, quais são os direitos dos consumidores em situações como essa, nós recebemos o advogado Caio Almeida. Ele é especializado em direito do consumidor. Olá, Caio, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite. Caio, a gente citou aí especificamente o caso das companhias aéreas. Vamos começar falando então dessa situação que muitas pessoas perderam seus voos, tiveram voos atrasados, são milhares de casos. Quais são os direitos dos passageiros nessas situações? Explica pra gente, queria saber se isso depende também da legislação aí de cada país. Bom, via de regra, tratando dos consumidores brasileiros, a legislação aplicada é a legislação nacional, né? Então, a Agência Nacional de Aviação Civil possui uma resolução que trata sobre a questão dos atrasos, a questão das obrigações das operadoras, das companhias aéreas para com os consumidores, seja em questão de atraso de trecho ou cancelamento, né? Essa responsabilidade, ela vai desde reacomodar em outro voo, custear a alimentação, acomodação, traslado do hotel onde o consumidor fique hospedado ao aeroporto, ida e volta. Então, nós temos várias formas de responsabilização das companhias aéreas, inicialmente para com os consumidores, tratado inicial por esta resolução da ANAC. E Caio, isso vale não, mas como é que funciona quando é uma empresa estrangeira, você está em outro país, você espera voltar para o Brasil para acionar a justiça aqui no Brasil ou tenta resolver a situação de acordo com a legislação do país? Existe algum caminho a ser seguido para o brasileiro que está nessa situação? Bom, se essa passagem o consumidor brasileiro tiver adquirido aqui no Brasil, ele vai ter que realmente retornar ao país e ingressar com as medidas judiciais cabíveis. Caso ele tenha adquirido essa passagem lá no exterior, ele tem que realmente buscar um advogado especialista em direito internacional e verificar qual a legislação que vai ser aplicada. A legislação do país em que ele adquiriu a passagem ou a legislação brasileira. No caso de brasileiros, por exemplo, que ainda não conseguiram voltar ao Brasil, a companhia aérea está se negando ali a dar todo o auxílio. O que ele precisa fazer? O que ele gastou com alimentação, com acomodação em um hotel? Precisa ter todas as notas fiscais para depois comprovar isso posteriormente, porque eu imagino que seja mais difícil fazer essa comprovação de tudo que você gastou e depois buscar ali, lutar pelos seus direitos. Bom, nós sempre recomendamos aos nossos clientes que se utilize de todos os meios de prova, tudo aquilo que tiver ao seu alcance. Filmagens, fotografias, cupons, notas fiscais, para que realmente ele possa pleitear esse ressarcimento desse dano material, desse desembolso que ele teve, porque esses danos precisam de comprovação. Já impossível alegação de um dano moral, por tudo aquilo que o consumidor passou de constrangimento, e, em regra, ele basta as alegações, que ele traga essas alegações e algum resquício, alguma imagem de qualquer privação que ele tenha passado. Então, o máximo de provas, o máximo de informações, documentos, é sempre mais do que útil para que ele tenha um êxito, uma possível ação de reparação de danos contra a companhia aérea. E, Caio, no caso de empresas que tiveram prejuízos devido à falha
da companhia que teve todo esse problema de atualização do software, não só para esse caso, mas para outros possíveis casos que venham adiante. Há alguma forma de você ser ressarcido ou o fato de ser uma falha, de ser um acordo entre empresas que pode ter problema ou não dá direito a essa empresa a buscar um ressarcimento por danos que ela possa ter tido durante o processo de falha? Bom, a relação entre o consumidor e a empresa aérea é uma relação que ela é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a relação processual, a ação que o consumidor vai demandar é contra a companhia aérea. Via de regra, as companhias aéreas sempre se utilizam de uma tese de defesa que elas se excluem da responsabilidade alegando que o dano foi causado por um terceiro. No caso do apagão, muito provavelmente as companhias aéreas vão afirmar que não são responsáveis pelos danos causados por esse dano ter sido causado por um terceiro, por uma empresa prestadora de serviço. Mas, caso as companhias aéreas sejam condenadas a ressarcir qualquer dano causado ao consumidor, muito provavelmente as companhias devem entrar com ações regressivas e pleitear junto à empresa que causou o dano, contra a empresa que controla esse site de tráfego aéreo, que ela seja condenada a ressarcir aquilo que a companhia aérea tenha que desembolsar para os consumidores. Nós conversamos com o advogado Caio Almeida, especializado em direito do consumidor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa noite. Até mais. Boa noite. Obrigado. Boa noite.